Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer da minha alegria de estar aqui. Eu também tenho muitas histórias nesta igreja, entre elas fui ordenado presbítero pelo bispo Almir dos Santos, num culto de encerramento do Concílio Regional aqui em Vila Isabel. Então, eu diria, eu sou parte dessa história, porque tive o privilégio de viver momentos muito agradáveis no convívio dos irmãos e na caminhada de fé desta igreja. Quero agradecer o pastor Alberto e toda a equipe pastoral pelo convite para estar com os irmãos. Gostaria de citar vários amigos de longa data, mas posso esquecer, porque eu já entrei na idade do esquecimento. Mas vou mencionar dois colegas pastores que também estão aqui, o reverendo Paulo Velt e o reverendo Wilson. Amigos de caminhada, na fé de muitos anos. Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Quero ler do verso 1 ao verso 7. A pedido dos cinegrafistas aí, eu vou tirar a máscara. Diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ainda em pé oremos. Senhor, a tua palavra é como uma espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Queremos nessa manhã que tu, Senhor, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, sonde o nosso coração e que a semente da palavra, lida e ministrada, possa crescer e frutificar na vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Pensando um pouco sobre a caminhada da igreja, se há um tema que eu diria percorre a nossa existência como povo de Deus, é o exercício e a prática da fé. E pensando nisso é que quero compartilhar algumas decorrências disto. A fé como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, não é a fé de Tomé, não é? Eu
já me deparei com um crente na igreja, né? E que depois de ouvir algum testemunho, cético, diz: pastor, eu sou que nem Tomé, eu só acredito vendo. Para crer em coisas que você vê, você não precisa de fé, você precisa só de enxergar. Porém, quando nós exercitamos o dom da fé na nossa vida, as coisas que não existem, as coisas que almejamos, as coisas que aparentemente são inatingíveis ao nosso discernimento e à nossa vontade, elas acontecem. Porque a fé aciona o mundo de Deus, a fé aciona a graça de Deus, a fé aciona o poder de Deus. Mas, diríamos, desafio para crer começa com os próprios discípulos. Por 3 vezes, pelo menos, nos evangelhos, Jesus teve que exortar os discípulos, chamando homens de pequena fé. Eu não vou colocar como está em alguma tradução na Bíblia, porque está escrito em algumas traduções, homem de pouca fé. Aí vira um cacófato meio complicado, né? Mas homens de pequena fé. Ou, em algum lugar, Jesus disse: como é que não tendes fé? E em outro lugar ele diz: onde está a vossa fé? Ou seja, em grande parte o ministério e o companheirismo de Jesus com os discípulos, que não eram só os 12, as narrativas dizem que haviam 70 discípulos, Lucas capítulo 9 comprova isso. Por isso nós precisamos e devemos pensar e avaliar a nossa fé. Ou seja, como povo de Deus, qual é a intensidade da minha fé? Como é que eu lido quando cantamos aquele hino famoso: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Assim é que no mar tranquilo é muito, muito fácil ter fé. Eu lembro, eu servi o exército no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu vim, tinha 18 anos, em 1967. E aquelas coisas que habitam na mente de gente jovem, não é? Eu gosto de pensar que elas continuam habitando na minha mente, não é? Porque vou me sentir mais jovem, né? Mas eu vim parar no Rio de Janeiro por coisas assim que todo jovem ambiciona. Eu tinha um primo 5, 6 anos mais velho que eu, o Birajara, e ele serviu na tropa paraquedista. E quando ele voltou a Porto Alegre, na igreja, as meninas todas olhavam para ele de boot marrom, boina vermelha. E eu tinha, nessa época, meus 12, 13 anos, 13 para 14 anos, pensei: eu quero isto para mim. Mal sabia eu o que eu estava aspirando, né? O que eu estava aspirando. Resumindo a história, depois de quase 3 meses de treinamento, de preparo para o salto, eu estava dentro de um avião. Eu nunca tinha andado de avião. E sabia que eu não ia descer com o avião, eu tinha que descer sozinho. E eu diria que aquilo não era de salto de fé, era salto de, diríamos assim, de ousadia insensata, não é? E fomos para o primeiro salto, e era aquele C-119 com 2 portas traseiras, né? E de cada lado do avião tinha uma lista de 7 soldados para saltar. Tinha um rapaz só na minha frente. E quando chegou a zona de salto, que o mestre de salto, sargento, deu a ordem de saltar, o jovem que estava na minha frente começou a chorar e disse: eu não vou saltar, eu não vou saltar. Perdemos a zona de salto, o avião deu outra volta. Quem é que virou o primeiro na fila? Eu. Mas, criado no Rio Grande do Sul, nós cremos que nós somos os guardiões da fronteira, né? Para vocês terem uma ideia, na minha casa, eu não defendo o armamentismo de forma alguma, mas na minha casa tinha várias armas. Meu pai dizia: se
argentinos quiserem invadir aqui, eu passo fogo neles. Isso era o simbólico, né? Lembrei do meu pai, falei, eu não posso voltar para casa refugando. Olhei para a porta, o sargento estava assim escrito diretamente no peito dele, Sargento Jesus. Eu falei assim, agora eu me encontro com Jesus de qualquer maneira. Ou aqui ou lá embaixo. Assim é que são as nossas ousadias baseadas no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias forças, e que facilmente a gente é, muitas vezes, envergonhado, porque supomos, e como diz a Bíblia, pensamos de nós mesmos mais do que convém. Mas eu diria, quando a gente começa a pensar em fé, não é? Eu lembro de um hino que eu depois, no final, até gostaria de cantar. 447, que diz, Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Então, quando nós sabemos que existe uma força sobrenatural que transcende as nossas possibilidades, nós praticamos essa confiança, aprendemos a andar com Deus. Mas o andar com Deus pela fé inclui confiança no seu amor. Quantas vezes eu tive que caminhar com pessoas que, dadas as tragédias, dadas as situações de decisões pessoais que elas tomaram, consequências inevitáveis de decisões mal feitas, e elas atribuem a Deus a responsabilidade, porque é muito fácil, isso começou no Jardim do Éden, não é? Transferir para Deus a responsabilidade. E diz, Deus não me ama. Philip Yancey é um comunicador e, ao mesmo tempo, teólogo, escreveu muitos livros. E no livro Maravilhosa Graça, ele tem uma frase que ele tomou de Agostinho, que diz assim, que o amor de Deus deve ser visto da seguinte maneira: Deus te ama e não há absolutamente nada que você faça para que Deus te ame menos. E Deus te ama e não há nada que você faça para que Ele te ame mais. Ele te ama. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz com bastante proficiência, não é? Que Deus nos ama, que a prova do seu amor é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E os nossos, esse pronome, muitas vezes pode parecer distante de nós. Por isso eu digo, Jesus morreu pelos teus pecados. Ele te amou ao tempo de dar a sua vida por ti e por mim. Isso é o amor de Deus. Nós exercitamos a nossa fé quando nós confiamos na sabedoria de Deus. Entre os dons do Espírito Santo vem o dom de discernir espíritos, ou seja, de perceber o que se passa no coração das pessoas, mas também perceber o contexto onde as coisas estão acontecendo, ser capaz de enxergar além da mera letra, ou seja, além do material, não é? Isso se chama sabedoria de Deus. Deus concede isso a nós. Salomão fez diferença na história de Israel, porque a primeira coisa que ele pediu diante de Deus, ao herdar o trono, foi que Deus desse sabedoria, discernimento a ele para governar e dirigir aquele povo. Mas a maior prova que não é difícil a gente sair dessa unção, dessa graça, dessa capacidade de saber fazer as escolhas certas, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus,
é que o seu filho, Roboão, ao assumir o reino, trocou os pés pelas mãos. Assumiu o reino, foi conversar com os anciãos. Lembrem que desde o deserto havia sido criado tipo uma instituição, não é? Os anciãos em Israel, que continua valendo até hoje. Ele foi ouvi-los e eles disseram a Roboão o seguinte: você vai governar esse povo e você precisa usar de discernimento. Seu pai, para fazer todas as conquistas, ele pesou muito a mão sobre esse povo, ou seja, cobrou altos impostos, tomou os filhos mais velhos, que muitas vezes eram o arrimo de muitas famílias, para compor o seu exército. Você agora, você vai dizer que você vai dar uma aliviada. E Roboão saiu dali e foi conversar com seus amigos. A instituição dos 70 anciãos foi Deus que criou, orientando Moisés. Quando a gente sai fora das instituições bíblicas que Deus estabeleceu, nós corremos risco até de vida. Roboão foi conversar com os amigos. E conversando com os amigos, eles disseram para ele assim: sabe, esse povo é rebelde. Você tem que dizer, se a mão do meu pai pesava sobre vocês, o meu dedo mindinho vai pesar mais ainda. E foi o que ele fez. Não sei quantos lembram da história de Israel, reuniu a Assembleia do Povo, já havia uma insatisfação, como os anciãos disseram, no meio do povo. Ele declara isso e na mesma hora Jeroboão se levanta no meio do povo e diz: que temos nós com a raiz de Jessé? E levou 10 das tribos. Toda divisão, a começar dentro da tua casa, no meio do povo de Deus, é para enfraquecê-lo. E eu afirmo, é obra maligna, porque não edifica, não constrói, não leva ao crescimento, não traz paz, pelo próprio nome, divisão. A nossa fé precisa ser exercitada pela certeza de que você está do lado vencedor. Minha família, minha mulher diz que eu sou extremamente otimista, não é? Eu vejo um pingo d'água e digo: está vindo um temporal. Mas sabe por que eu sou otimista? Porque eu estou do lado vencedor. A nossa fé nos dá a vitória. Nós servimos o ressuscitado, aquele que venceu a morte. Então eu não preciso temer, por maior que seja a ameaça. O Senhor está comigo. Essa é a minha convicção. Enquanto eu estiver de acordo com os estatutos estabelecidos por Ele, de acordo com a instrução, coisa que o Roboão não fez, Salomão fez, e que eu e você muitas vezes prevaricamos em relação aos fundamentos da Escritura, e depois queremos reclamar que a bênção de Deus foi retirada da nossa vida. Um dos momentos mais trágicos, meus irmãos, da Escritura, na minha opinião, é quando Sansão, depois de ter sido vencedor, quebrou a aliança e tentou se levantar contra os filisteus que vinham atacando. E a palavra de Deus diz assim: ele não havia percebido que o Espírito de Deus se retirara dele. Não permita viver uma vida em que o Espírito de Deus se retire de você. Porque é o Espírito que dá vida, é o Espírito que traz vitória, é o Espírito que nos encoraja. Esse é um exercício de fé. E temos que exercitar também a nossa fé pela certeza da presença de Deus. Uma das perguntas, eu fiz várias lives,
preguei vários cultos online durante esse período da pandemia. E uma das perguntas frequentes foi: onde está Deus no meio dessa situação? Aí o departamento mais acionado da teologia foi a escatologia. Estamos vivendo os últimos dias? As pessoas me perguntam, eu falo, estamos. Aí a pessoa fica assustada, então o mundo que vai acabar? Eu falei, vai. Aí eu digo, só que tem o seguinte, 2 Pedro, ele deixa uma palavra permanente para a igreja. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Todo aquele que ousadamente tenta dizer, não, chegou o fim, está chegando o fim, se prepare. E isso já aconteceu várias vezes. Coisas terríveis, não é? Pessoas subiram um monte, pessoas até se mataram, tomaram chá, não sei das quantas, porque o fim estava chegando. A ninguém, anote isso, quando alguém fala para você que o fim do mundo está chegando, você diz, está chegando. Mas quando nós não sabemos, porque a ninguém foi dado saber. Então, onde que eu tiro essa conclusão? Eu tiro essa conclusão da Bíblia. Porque os discípulos também perguntaram 2 vezes a Jesus, mestre, é chegado o tempo que restaures o teu reino, ou seja, teu reino aqui que domine sobre todas as nações? O que Jesus respondeu? Não é dado ao Filho, somente o Pai, saber isto. Então, eu quero dizer para você, não quero chocar você, mas afirmo para você, baseado na instrução da palavra de Deus, que toda pessoa que ousa marcar data está tomando o lugar de Deus na história. Tomando o lugar que não lhe pertence. Porque o que as Escrituras diz, que só Deus sabe. Então, e as figuras que Jesus usa e que nós temos que estar atentos no exercício da nossa fé, é que o dia do Senhor é como um ladrão à noite. Você não sabe quando vem, quando vai acontecer. E é de propósito. Conhecendo a carne. Se nós soubéssemos, se muitos de nós soubéssemos que o Senhor ia voltar no dia 15 de julho, todo mundo ia se santificar para o dia 15 de julho. Porque estava marcada a data, então eu quero chegar correto na presença de Deus, alinhado com os estatutos de Deus. Mas não é assim. O exercício da nossa fé é que nós queremos a palavra, que Deus está conosco, que o poder de Deus se manifesta na nossa vida, que o Senhor é poderoso para nos dar vitória no meio das batalhas e que vamos viver dessa maneira permanentemente, a tempo e a fora de tempo. Avalie também a sua fé pela obediência. Esse é um sério problema para nós, não é? Nós temos facilidade de transigir. Disciplina. Nós somos o povo chamado metodista, o povo da disciplina, o povo da obediência. João, capítulo 15, verso 7, diz, Jesus ensinando, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem um hino inário evangélico que diz que crer e observar tudo quanto ordenar. A fé é uma fé voltada para o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, a obediência. Mas também no exercício do crescimento na fé, nós temos que avaliar a nossa fé também pela nossa visão de Deus e quanto ao futuro, quanto às situações que você está, quanto ao que vai acontecer, não é? Num dado momento, os discípulos estavam tristes e desamparados.
Jesus lhe disse: não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, verso 1. Credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Exercitar a fé diante dos desafios, ver as coisas na perspectiva de Deus. Hebreus mesmo 11, verso 27, diz assim, me acompanhe. Hebreus 11, 27. Pela fé, referindo-se a Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Vou repetir. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Com a cólera do faraó, antes permaneceu firme, como aquele que vê o invisível. Isso parece filme futurista, né? Você que está hoje aqui, que crê no Senhor, você já vive o futuro. Você já vive o futuro, não é? Porque você não precisa temer o que vai acontecer. Na medida que Deus está com você, Ele vai te fortalecer, Ele vai abrir os teus olhos para que você enxergue, como advertiu Elias, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Avalie também a sua fé pelos rios de água viva, ou seja, pela presença do Espírito. João, capítulo 7, versos 38 e 39. Abre a sua Bíblia. João 7, 38 e 39. Diz assim: quem crer em mim. Podem repetir comigo? Porque esse é decisivo. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto complementa João dizendo assim, que ele disse isso a respeito do Espírito Santo que lhe seria dado. Nós estamos celebrando nesse calendário da igreja o Pentecostes. A promessa foi cumprida, meu irmão. Você é herdeiro de uma promessa almejada por reis e profetas. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito está habilitado para a vida da sua igreja. Portanto, quando esse Espírito, na forma de um manancial de água, desce sobre a nossa vida, ele leva embora o ressentimento, ele leva embora o rancor, ele leva embora a tristeza, e ele traz cura junto, porque é exatamente o que está lá em Apocalipse: fluirá um rio, e através desse rio virá remédio para as nações. O rio de Deus, o rio do seu Espírito. Avalie também a sua fé, e eu estou caminhando para terminar, pela sua capacidade de perdoar. Porque quem crê em Jesus, quem crê na palavra, quem faz a oração do Pai Nosso. Quantos de vocês repetem a oração do Pai Nosso em casa? Lá está dito claramente: perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou seja, quem nos deve. E mais adiante, no mesmo capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer: porque se vós não perdoardes as ofensas daqueles que vos ofenderam, vosso Pai Celeste também não perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, é uma questão de vida com Deus ou vida sem Deus. A obediência e uma atitude de fé. Porque muitas vezes as pessoas disseram muitas vezes para mim: eu não sinto, eu estou orando para Deus me mover
para perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal. Amados, perdão não é coisa de sentimento. Perdão é fundamento, é princípio, é obediência. Ou seja, quando você vai ao médico e ele te dá uma receita dizendo essa medicação vai melhorar para você, vai te dar uma vida mais saudável, e você chega em casa e joga fora os remédios, você não espera o resultado que ele avisou que você teria. E a fé, ela gera obediência, e a fé gera em nós esse sentimento de que, ainda que a ofensa foi grande, a ofensa contra o nosso Pai Celeste será maior se nós não obedecermos a sua palavra e perdoarmos quem nos ofendeu. Muita enfermidade é fruto de perdão não liberado, irmãos. Muitas vezes não é só o fato de você perdoar, mas é o fato também de você pedir perdão. Ah, você pensa assim, faz tanto tempo. Acontece que foi criada uma barreira, não é? Corações foram feridos, foram afastados. E perdão, como eu disse, não é apenas uma questão de sentimento, é uma questão de saúde para a alma. Muitas enfermidades vêm desse rancor que fica ali instalado na nossa alma permanentemente, nos tira o sono, nos move com a nossa pressão arterial, enfim, causa-nos danos tremendos. É impressionante o resultado da obediência à palavra de Deus, de liberar perdão às outras pessoas. É de verdade um ato de fé. Você não faz porque sentiu, você faz porque a palavra de Deus te orienta a fazer isso. E por isso você recebe o fruto e o resultado. Avalie também a sua fé pela sua capacidade de estar atento, de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o alimento para que você, a instrução da palavra de Deus é o alimento para que você realmente cumpra os desígnios de Deus. Ela te fortalece, ela te dá a visão maior de Deus, ela te dá compreensão para entender o coração. Muitas vezes pessoas que já machucadas na vida, machucaram você, você vai entender o conjunto todo das coisas. A fé traz essa capacidade, sensibilidade, percepção para enxergar além da mera letra, além das coisas visíveis, enxergar, como disse o texto de Hebreus 11, 27, enxergar o invisível, as coisas que não se tocam. Estou absolutamente convencido, como diz o apóstolo Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir pode nos separar do amor de Deus. Que essa graça e essa certeza habite no seu coração. Eu não vou fazer apelo, porque nós não podemos aglomerar. Mas se você está vivendo um momento que você precisa exercitar a sua fé, você precisa de uma visitação de Deus que te ajude a vencer muitos obstáculos, muitos sentimentos até ruins que te fazem mal, e você precisa do dom da fé. Você fica de pé onde você está, eu quero orar por você, para que Deus te ajude a mover a sua vida através do dom da fé. Erga a sua mão. Ah, Senhor Jesus, a Ti seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta do jugo do mal e das forças que nos oprimem e que nos separam da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, quebra o arco, despedaça a lança, lança os carros que
pretende nos atacar no fogo, Senhor, e fortalece a fé do teu filho. Que, Senhor, ele possa enxergar o invisível, Senhor. Que nós não nos tornemos um exemplo de falta de fé, como foi, Senhor, aqueles servos que ficaram no meio do deserto, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda, Pai, a transpor o rio, crescer na tua presença, sendo vitorioso, como tu venceste a morte, Senhor. Nos dê essa herança de vitória sobre os desafios, sobre a nossa própria falta de fé, sobre a nossa capacidade, Senhor, de perdoar e de liberar perdão. Ser presente na vida do teu filho, da tua filha. Ouve a oração que está agora na mente, no coração, Senhor, e traz resposta, Senhor, e visita, e consola, e fortalece, e cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.